Quantos não ficam maravilhados? Um homem multiplicou 12 pães para alimentar uma multidão. Extraordinário. Assim como aquela multidão seguia Jesus, hoje, quantos ainda procuram Jesus não pela sua pessoa? Quantos que procuram Jesus hoje, não por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que Jesus pode dar? Uma cura, uma casa nova, um carro, uma bênção. Era assim que acontecia com aquela multidão. Eles estavam atrás de Jesus, não pela pessoa de Jesus, mas por aquilo que Jesus poderia dar a eles, saciar a sua fome. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não tivermos atento às coisas espirituais, podemos correr o risco de não entender esta mensagem, de não entender esta passagem. Podemos se perder na bênção, podemos focalizar demais a bênção, o milagre, e esquecer do dono da bênção. E não é isso que esta mensagem quer dizer. Quando criança, no meu estado natural, eu maravilhava com o milagre da multiplicação dos pães e não conseguia maravilhar com o dono do milagre. Mas hoje, ainda com a minha pequenez nas coisas celestiais, o Senhor me concede ver a grandeza do nosso Senhor Jesus nesta passagem. Então, como o irmão Alexandre disse, é com base, então, nesse capítulo que eu acabei de falar para vocês, que coube a mim a incumbência de trazer o tema da ministração de hoje, Jesus, o pão da vida. Então, desta forma, nós vamos dar continuidade na campanha que está acontecendo esses dias aqui na sede, com o estudo do Evangelho segundo João, que começou na terça-feira. Eu estava viajando, cheguei na terça-feira à tarde com meu esposo. No final do dia, nós não viemos no primeiro dia. Na quarta-feira, o meu esposo manifestou uma virose, já não dormiu de quarta para quinta. Na quinta-feira, eu também acabei contraindo a virose, só que o meu organismo se reagiu um pouco melhor que ele. Então, esses dias, nós não pudemos estar aqui presente com os irmãos, estudando a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. E hoje a mesma coisa, ele simplesmente me trouxe, passou o dia deitado, não sentindo bem. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Então, vamos estudar esta palavra do Senhor hoje, esta porção com esses versos que nós acabamos de ler. Então, nesse capítulo, o capítulo 6, é descrito que Jesus partiu para outro lado da Galileia, Tiberíades, e uma grande multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele operava sobre os enfermos. Uma grande multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele operava sobre os enfermos. Então ele foi para um monte e assentou-se ali com seus discípulos e levantou os olhos. Ele levanta os olhos, ele vê uma grande multidão, vinha ter com ele. Então é dentro desse contexto que ocorre um outro sinal de Jesus. Eu estou falando sinal porque o apóstolo João, ele não fala milagre, ele fala sinal. Então eu estou falando sinal. Então é dentro desse contexto que ocorre o quarto sinal de Jesus, narrado pelo apóstolo João, a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, quando a multidão, ela vê aquele sinal, eles querem então, aquele povo quer então fazer de Jesus rei. Aí Jesus foge, Jesus sai dali. Jesus sai dali e vai para um outro lugar. Então no dia seguinte, mas antes de Jesus ir,
Nós vamos ler lá em Mateus, mas também aqui é narrado, nós vamos ver um outro sinal de Jesus. Os discípulos estão no mar. O mar está agitado. É quando Jesus anda sobre o mar. É quando Jesus acalma a tempestade. Então, dentro desse contexto também, no capítulo 6, nós vamos ver esse sinal de Jesus, que é muito bem narrado no Evangelho segundo Mateus. Então, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que Jesus e seus discípulos não estavam mais ali naquele lugar, foram em busca de Jesus agora em Cafarnaum. Então, Jesus, ele olha para aquela multidão e diz: vocês estão me buscando, não pelo sinal, mas pelo pão que saciaram vocês. É isso que Jesus fala para ele. Por causa do pão que comeram e saciaram. O que motivavam essa multidão não era a pessoa de Jesus, mas o pão que saciaram a sua fome. Aí Jesus diz para ele: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então eles perguntam para Jesus, o que nós devemos fazer então para executar a obra de Deus? E Jesus responde: vocês devem crer naquele que Ele enviou. E ele responde: mas que sinal que você faz para que nós possamos crer em você? Eles veem tanto sinal de Jesus, e ainda diz para Jesus: que sinal que você vai fazer para que nós possamos crer? Aí eles continuam: nossos pais comeram o maná do deserto, o pão do céu. Aí Jesus responde: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Aí eles respondem: então nos dá esse pão, para que nós sejamos saciados todos os dias. Aí Jesus vai fazer a primeira afirmação no Evangelho. Ele diz: eu sou o pão da vida. É a primeira das 7 declarações proferidas por Jesus, contidas no Evangelho segundo João. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. Aí nós vamos agora então lá para o verso 53 até o 56. No 53 então ele diz: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em nós. Então aqui nesse versículo Jesus faz uma metáfora, referindo espiritualmente a pessoa, a sua pessoa, referindo a pessoa do nosso Senhor. Então, o que significa comer a carne? O que significa comer a carne? Será que comer a carne, bom, hoje aqui eu vou ler aqui Salmo, li, eu alimentei da carne? O que significa comer a carne? Esta metáfora que Jesus fala para eles. Alguém já parou para refletir sobre isso? Jesus, ele estabelece um princípio para que nós alimentemos dele. Ele estabelece um requisito para que você, igreja, se alimente dele. E esse requisito é crer no Senhor Jesus. O que ele diz lá no verso 35? Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse é o primeiro
requisito: crer em Jesus. O requisito que o nosso Senhor Jesus estabelece é crer. É necessário crer. No verso 47, ele completa, ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. De acordo com Spurgeon, ele escreveu um sermão com um título, verdadeiramente comendo a carne de Jesus. Ele diz que para comer e beber o sangue de Cristo, primeiro, precisamos crer na realidade de Cristo. Não podemos tê-lo como um mito. Não podemos ter Cristo como um personagem imaginário. Mas precisamos acreditar que Ele é real. E eu vou um pouco mais além. Eu vou um pouco mais além e digo que é necessário crer que Jesus é o Cordeiro eterno. É necessário crer que Jesus é o Cordeiro eterno prometido por Deus, lá em Gênesis capítulo 3. Quando o primeiro homem, ao ser tentado, duvidou da palavra de Deus, da sua santidade, desobedeceu a Deus e o pecado manifestou. Lá em Gênesis 3, nós vemos aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque lá nós vemos o Cordeiro prometido. Quando ele diz: porém inimizade contra ti, este ferirá a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O Cordeiro de Deus prometido em Gênesis 3. Mas não para aí. É preciso crer que Jesus é o Cordeiro eterno, tipificado em Êxodo capítulo 12. Eu já disse isso várias vezes aqui. Qualquer coisa, lê Êxodo 12. É preciso crer que Jesus é o Cordeiro eterno dado, que se deu, que se doou, como está lá em Isaías capítulo 53, que se entregou ao sacrifício em nosso lugar. Como ovelha muda, foi para o matador e não abriu a boca. O nosso Senhor passou por 6 julgamentos e Ele não abriu a boca. Foi humilhado. O Cordeiro, você precisa crer que Ele é o Cordeiro eterno, dado, que se doou em Isaías 53. Crer que Jesus é o Cordeiro eterno, revelado em João, no capítulo 1, no verso 29, quando João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São verdades que você, igreja, precisa crer. Crer que Jesus é o Cordeiro eterno, glorificado, exaltado, como está em Apocalipse capítulo 5. Quando João começa a chorar, porque não havia na face da terra em lugar nenhum ninguém digno para desatar o selo daquele livro. Ninguém digno. Então João começa a chorar. E um dos anciões fala para João: não chore. Eis aqui o leão da tribo de Davi, para lá desatar o selo. Então João, ele olha, ele levanta os olhos para ver o leão da tribo de Davi. E quando João levanta os olhos, João vê o Cordeiro crucificado, vê o Cordeiro imolado, o único digno de desatar o selo daquele livro. Aquele que com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Crer que Jesus é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não conheceu. Crer na realidade da sua encarnação, crer que Jesus é 100% divino e 100% homem, sem pecado. Crer que Ele foi visto, que Ele foi tocado, que Ele foi escutado, Ele foi ouvido.
ele foi abraçado. Crer que Jesus entrou na morte e ressuscitou no terceiro dia. Jesus na cruz, ainda com seu corpo todo ferido, pregado naquela cruz, apenas os seus braços e seus pés sustentavam o seu corpo, em agonia. E ele puxa toda a força para dizer: está consumado, está consumado. Então ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. Crê que no terceiro dia ele ressuscitou. Aquelas mulheres no domingo vão lá ver o corpo do Senhor, mas quando chega lá o corpo não está. E Mateus, no capítulo 28, do verso 5 ao 6, ele vai narrar muito bem esse episódio. Ele diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vinde e veja o lugar. Está vazio. Crer que ele levantou entre os mortos e que seu próprio corpo real ascendeu aos céus, subiu aos céus. Jesus não foi assunto para o céu em espírito, ele foi com corpo imaculado, sem pecado, glorificado, 100% divino, 100% humano. Você crê? Você crê? Crer que Jesus é o sumo sacerdote e vive à destra do Pai, intercede por nós, não cessa nem por um momento de interceder por nós. Hebreus, no capítulo 4, o verso 14 ao 15, diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não pecou. Crer que Jesus voltará breve, como está nas Escrituras. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, verso 27. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Os apóstolos estavam ali. Eles viram Jesus, não espírito, mas em carne, ser assunto, ser levado para o céu. Então, 2 varões se aproximam deles e falam: esse mesmo Jesus que viste subir, esse mesmo Jesus, você verá ele voltar. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. Diante de tudo isso, então, o que significa comer o pão da vida? Significa, primeiramente, crer em Jesus. Crer nessas realidades que eu acabei de falar. É um requisito que o Senhor Jesus coloca. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele disse, não sou eu. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, verso 35. É preciso ir a Ele. É o equivalente a crer nele. Aqueles que vêm terão a fome espiritual banida
para sempre. Crer em Jesus. Há 2000 anos, Jesus continua sendo o alimento espiritual. Há 2000 anos, Jesus continua sendo o nosso sustento. Há 2000 anos, Jesus continua sendo a única justiça que paga o pecado, que aniquila a obra de Satanás. Há 2000 anos, Jesus continua sendo o sumo sacerdote que está sentado no Santo dos Santos, no trono da graça, intercedendo por nós. Que nos ajuda, que ministra a vida de Deus dentro de nós. É Ele quem ministra. E se você não crer nessa realidade, você se abala por qualquer coisa. Se você não crer nessas realidades que eu disse, você se abala por qualquer coisa. Você fica muitas vezes preso em culpas que já pediu perdão, com remorso, pois falta fé na justiça de Deus. E leva uma vida de derrotado. Jesus é a nossa justiça. Tudo que Cristo conquistou na cruz é uma realidade espiritual. Alimentar do pão vivo que desceu dos céus. É alimentar dessa realidade espiritual. É crer nessa realidade espiritual. Crer que o precioso sangue de Cristo derramado há 2000 anos garante a purificação do meu pecado, a purificação do seu pecado. Crer que mesmo sendo como eu sou, mesmo sendo como você é, pecador, Cristo, Deus, quando olha para mim, para você, Ele vê o sangue do Cordeiro. Crer que mesmo sendo do jeito que eu sou, pecadora, Deus não me despreza. Deus não te despreza por causa dEle, por causa do Cordeiro, por causa do sangue derramado. Irmão, isso é uma realidade espiritual. Isso é uma realidade espiritual que você, igreja, precisa se alimentar todos os dias. Todos os dias. Se você não se alimentar, se você não crer nessa realidade, o inimigo vai fazer festa na sua vida. O inimigo vai fazer festa na sua vida. Crer que o sangue derramado há 2000 anos, que Deus pode habitar em mim e em você. É crer que por causa desse sangue derramado, que Deus olha em mim, Deus olha para você, Ele vai ver quem? Vai ver Cristo. Vai ver Cristo. Pela fé, nós tornamos participante dessa vida celestial em Cristo Jesus. Pela fé, nós alimentamos do pão da vida. É crer que nós estamos unidos a Cristo. Espiritualmente, a carne e o sangue de Jesus é o verdadeiro alimento, é a verdadeira bebida, porque nos efetua a nossa união com Ele. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, é isso que Ele disse. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós somos unidos a Cristo, irmãos, de uma tal maneira que é impossível dissolver. Nós fomos amalgamados. Um amálgama é formado a partir de alguns componentes que, ao se juntarem, sofrem uma troca química e formam um terceiro elemento que não se separa. Parafraseando, você vai fazer um bolo, você vai usar o quê? O trigo, você vai usar ovos, você vai usar fermento, você vai usar leite, você vai usar o óleo ou a manteiga, seja lá o que for o bolo que você vai fazer.
Você vai misturar todos esses ingredientes, vai colocar no forno, vai assar, no resultado você tem o bolo. Você está se alimentando, você tem o ovo, mas você não consegue separar o ovo do bolo, você consegue? Você não consegue separar o leite do bolo, você consegue? Mas você está se alimentando, eles estão de uma tal maneira, tão unidos. Assim somos nós, em Cristo Jesus. Nós somos tão unidos, nós fomos unidos dele de uma tal maneira, que nada pode nos separar. É realidade, igreja, na sua vida. Toma posse. Isso é um alimento espiritual para você. Todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos amalgamados nele e ele em nós. É por isso que nós precisamos alimentar dele. Se ele te curar, ele é o seu Senhor, ele é o teu Salvador. Mas se ele não te curar, ele continua sendo o seu Senhor e continua sendo o seu Salvador. Você entende isso? Alimentar. Alimentar. Todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, fomos amalgamados nele. E ele em nós, e agora é impossível tirar Cristo de nós. Aleluia. É impossível tirar Cristo de nós e nós dele. Por isso ele é o nosso alimento espiritual. Por isso que nós necessitamos todos os dias alimentar dele, crendo nas verdades, nessa realidade espiritual que é. Aquele que une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Essa verdade tem que ser uma realidade na sua vida, meu irmão e minha irmã. Tem que ser uma realidade. E a consequência dessa realidade é que nós passamos a relacionar com o Senhor Jesus. Agora no verso 48 e 49, Jesus ele afirma assim: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Vemos 2 versículos com tempo verbal presente. O que ele disse? Eu sou o pão da vida. Ele não disse, eu fui o pão da vida, eu era o pão da vida, eu serei o pão da vida. Ele disse, eu sou. É um tempo presente. E depois ele continua lá no verso 49, este, se referindo a ele, é o pão que desce do céu. Este é o pão que desce. Ele não disse, eu sou o pão que desceu do céu. Ele não disse, eu sou o pão que descerei do céu. Ele disse, eu sou o pão que desce do céu. É um tempo verbal presente, é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos alimentar do Senhor Jesus. É uma ação que está ocorrendo agora, nos levando a entender que todos os dias o Senhor Jesus é o nosso alimento. Todos os dias nós devemos alimentar do Senhor Jesus, através de uma íntima e real comunhão com Ele. Não é esperar, irmão, não é esperar que chegue domingo para se alimentar, e sim alimentar todos os dias. Não é esperar domingo, eu vou para o culto porque agora eu quero me alimentar para a semana que vem. Não. É uma realidade espiritual que nós temos que alimentar do Senhor Jesus todos os dias. Todos os dias. Para alimentar do pão da vida, é preciso crer em Cristo, crer na palavra, ler, não com intelecto, mas deixar o Espírito Santo ministrar no seu espírito, receber, tomar como verdade na sua vida, crer nessa realidade. Não leia a palavra simplesmente por ler. Não leia a palavra simplesmente por um encargo de consciência. Isso não é alimentar do pão da vida. Leia na humildade
de pedir ao Espírito de Deus que venha te dar revelação. Leia na humildade de falar: Espírito Santo de Deus, traga vida, traga realidade dessas palavras ao meu espírito. Nós podemos experimentar de Cristo de uma maneira prática a cada momento da nossa vida. Tudo o que precisamos fazer é crer nele, invocá-lo. Então, tocaremos aquele que é o suprimento que dá vida. O cristão não se alimenta das coisas mundanas. O cristão se alimenta de Cristo. É Ele que nos completa em toda a área da nossa vida. É Ele que nos completa em toda a área da nossa vida. E nesses últimos tempos, precisamos cada vez mais alimentar de Cristo, para que nós não caiamos no esquecimento da nossa condição de filho de Deus, para que nós não esfriemos na fé, para que nós não deixemos de ser o testemunho de Cristo para esse mundo, para que nós não deixemos de ser a resposta de Deus para esse mundo. Alimentar de Cristo é tomá-lo de tal forma que a sua vida está oculta nele, até você crescer e manifestar cada vez mais Cristo em você. Efésios, Paulo diz assim: glória ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem nos abençoado com tão grandes bênçãos celestiais, a uma vida espiritual, celestial, dada, derramada por nós, através de Jesus. E muitas vezes não vencemos na vida, somos derrotados porque não tomamos posse dessa realidade. Que o Espírito Santo, irmão, nos ajude a cada dia a apropriar, a tomar essas verdades na nossa vida como alimento espiritual, em nome de Jesus, amém? Amém.